Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Você que está entrando aqui nessa live agora para a gente conversar sobre limites, sobre como trabalhar os limites com as crianças, com os nossos filhos, trabalhando junto com amorosidade. Na verdade, toda a minha fala hoje, ela serve tanto para pais quanto para educadores, professores, cuidadores. Ela não se limita só a pais, né? Mas eu, obviamente, vou direcionar um pouco a conversa para isso. Mas qualquer pessoa vai conseguir ter benefícios a aplicar as coisas que eu vou sugerir aqui hoje. Então, vamos aguardar um pouquinho, enquanto as pessoas conseguem entrar. Eu estou tentando organizar para fazer as lives durante a semana. Como eu fiz uma enquete, as pessoas votaram, a maioria votou que preferia lives durante a semana. Eu sei que final de semana, muitas vezes a gente está cheio de atividades, outras coisas, e é difícil, né? Dia de semana, porém, sou eu que tenho mais atividade, mas eu estou tentando organizar. O que está difícil é encontrar um dia que fique fixo, que eu consiga sempre fazer no mesmo dia. Talvez estou pensando em tentar enquadrar nas quartas-feiras, talvez eu consiga enquadrar as quartas-feiras, mas algumas quartas-feiras eu já sei que eu não vou conseguir. Mas vou tentar montar esse calendário aí e passar depois. Bom, então vou começar com o conteúdo. O que eu queria trazer de reflexão aqui hoje é ligado a um processo que eu tenho observado muito. Eu acho que hoje, realmente, assim, acho que nunca foi fácil educar filhos, nunca foi fácil. Mas eu vejo que hoje os pais estão bastante perdidos em relação a esse equilíbrio de como fazer essa educação. E acredito que isso esteja ligado a um fato de que, né, a minha geração e algumas, talvez, algumas gerações ainda até depois de mim, também tenham vivido uma situação onde somente algumas famílias que puderam vivenciar alguns processos mais equilibrados com relação à educação dos filhos. Eu espero que não tenha se perdido tudo que eu estava falando antes aqui, porque eu já estou falando há um tempão e agora que apareceu ali o sinal de ao vivo em cima, mas enfim, vamos lá, qualquer coisa depois eu complemento. Então nós somos uma geração, e como eu falei, talvez uma geração antes, uma geração depois, que vivenciou um processo de uma educação às vezes muito autoritária, onde a gente vivenciou situações de pouco cuidado afetivo, né, na infância, e por conta disso a gente sentiu dor de abandono, sentiu que não estava bem cuidado, não estava bem protegido, né? Uma situação muitas vezes assim de famílias com vários filhos ou mães que trabalhavam bastante, né, para dar conta da casa, quando não trabalhavam fora também, pais que trabalhavam muito, viajavam. Então a gente vivenciou essas situações na nossa infância e aí nós acabamos sendo essa geração hoje de pais que tem muita dificuldade em organizar a vida dos nossos filhos, às vezes de uma maneira com um pouco mais de disciplina, com um pouco mais de limite, porque o que eu percebo é que tem uma dor dentro da gente, essa dor de abandono, de tudo aquilo que a gente sofreu na nossa infância, que faz com que hoje, quando eu vou educar o meu filho, essa dor se manifesta aparentemente assim num sentimento de dúvida. Vem uma emoção de que eu não posso colocar um limite para o meu filho, eu não posso colocar certas regras, eu não posso delimitar certas questões que antes para os nossos pais e avós eram tão simples, né?
eles colocavam para a gente tão facilmente, e hoje a gente tem muita dificuldade para colocar isso para os nossos filhos. E eu de modo algum estou falando que a gente tem que voltar àquela educação antiga, mas o que eu percebo é que a educação como a gente tem feito hoje em dia também não tá legal, não tá saudável, não tá ok. A gente tá indo para um outro extremo, de certa forma, que está trazendo também prejuízo para as nossas crianças. E eu digo isso também porque, além, né, de observar as crianças que eu atendo em consultório, eu também observo já adolescentes, jovens adultos com 20 e tantos anos que têm muita dificuldade ainda com esse processo de lidar com a vida, com as demandas da vida, de lidar com os desafios que a vida tem, né? Então eu estou percebendo que esses jovens, eles estão ficando com um sentimento de fragilidade, não estão emocionalmente prontos para lidar com a vida. Então isso também tem a ver com o modo como nós estamos lidando com essas questões na educação dos nossos filhos. Então, por conta da gente ter vivido aquela dor, a gente faz um certo compromisso interno, um certo juramento interno de que a gente nunca vai repetir aquela dor com os nossos filhos, mas quando a gente percebe, a gente tá, ou não percebe, e a gente tá repetindo o mesmo processo, só que às vezes no lugar oposto, né? Então, de repente eu vivi muito abandono na infância, aí agora eu dou uma super proteção para o meu filho, mas esse filho acaba se sentindo também desvalorizado por conta de que ele não desenvolve as próprias capacidades, habilidades, ele não identifica força nele mesmo, e aí a gente acaba repetindo a mesma situação onde ele se sente fragilizado, com baixa autoestima, sente que não tem força para caminhar sozinho com as próprias pernas na vida, né? Então o que eu quero tratar hoje é justamente sobre o equilíbrio nessa educação dos filhos, para que a gente não fique nem no 8 nem no 80, para que a gente não volte àquele modo antigo que era talvez mais autoritário e desconectado afetivamente, para um outro oposto, onde a gente está submisso aos nossos filhos, onde a gente está dependente emocionalmente dos nossos filhos e esquecendo que a gente que é o adulto que precisa dar direção para a vida dessas crianças, que precisa dar direção para a educação dessas crianças, né? Então nós vivemos esses traumas e aí a gente acaba fazendo essa repetição, né? Ou a gente repete diretamente ou a gente repete por fazer o lado oposto, que é na compensação. Por isso que a gente precisa estar muito atento à nossa história. Não há como a gente querer crescer, se desenvolver, como querer educar crianças, como querer trabalhar sem a gente entender que a nossa história permeia as escolhas na minha vida, ao longo de toda a minha vida, principalmente na vida adulta, nas decisões que eu vou tomar. Então, eu preciso olhar para a minha história de infância para conseguir ter mais clareza e ter mais consciência do que eu preciso trabalhar na minha vida para poder deslanchar, para poder não ter tanta dor, tanto sofrimento e tanto adoecimento. Então, existe, nisso tudo que eu estou falando, é uma linha muito tênue entre aquilo que a gente pode imaginar que seja o que é certo e o que é errado, né? A gente fica muito perdido nesse lugar, porque você vai encontrar, hoje em dia com a internet, a gente encontra teóricos que apoiam o que a gente quiser encontrar de informação. Então, aquilo que eu acreditar, eu vou encontrar teóricos e vou encontrar, inclusive, estudos falando sobre isso, né? Então, se eu achar que eu devo bater na criança, eu vou encontrar teóricos falando que a gente tem que bater. Se eu achar que a gente deve criar de um jeito oposto, eu vou encontrar teóricos falando a mesma coisa. Então, o que eu vejo também é assim, a gente fica buscando muito fora essas informações, tentando buscar os teóricos, os estudiosos, a ciência, as pessoas que aparentemente são bem informadas sobre o assunto como referência do que a gente deve fazer. Só que a gente não deve levar isso de uma maneira rígida, à risca. Eu já fiz isso na minha vida, já peguei esses teóricos, já estudei e já apliquei de uma maneira rígida na educação da minha filha e outras questões na minha própria vida. E com o tempo eu fui questionando e fui percebendo que a teoria na prática nunca vai ser a mesma.
A teoria aplicada à prática, ela não dá conta da realidade, porque o ser humano é muito complexo, ele é um universo de possibilidades. Então eu não tenho como ter uma regra fixa que vai ser aplicável em todas as situações e para todas as pessoas. E foi com a maternidade que eu comecei a perceber isso e questionar esse processo. Então, hoje em dia, o caminho que eu indico para os pais é, sim, estudem, ouçam os especialistas, vejam o que as pesquisas científicas apontam, né? E a gente tem que ter um olhar também para as pesquisas científicas e entender assim, por exemplo, quando se fala, tem pesquisas que dizem que jogar videogame melhora a inteligência da criança. A gente tem que estar muito atento a esses trabalhos, porque primeira coisa, a gente tem que ver quem está pagando esse estudo, quem está patrocinando isso, quem está por trás. Então, é uma universidade pública sem nenhum interesse, é um pesquisador sem nenhum interesse, que não está recebendo nenhuma verba por fora também da universidade, às vezes, para fazer essa pesquisa, para dizer isso. Outra coisa que a gente precisa ter um olhar crítico também é como esse estudo foi feito, porque com estatística a gente consegue provar o que a gente quiser. Tendo os números na mão, um bom estatístico, ele apresenta qualquer resultado. Então a gente tem que ter um olhar também para como esse estudo foi feito. E entender que, por exemplo, quando um estudo é um estudo observacional, ele está fazendo uma comparação onde levanta uma possibilidade do que causou aquilo. Então ele, por exemplo, vai comparar crianças que jogam videogame com crianças que não jogam videogame. E ele vai dizer lá no final, medir as habilidades antes, medir as habilidades no final e vai dizer assim, esse grupo que jogou videogame tem tal habilidade a mais. Só que, na verdade, um estudo observacional, ele não está encontrando qual foi a causa que trouxe aquele efeito. Ele está fazendo uma suposição pela observação. Então, ele conseguiu identificar que houve esse resultado. Mas o que trouxe esse resultado de fato? Então, a gente não sabe, por exemplo, se esse grupo do videogame, ele era um grupo que também jogava mais futebol, que jogava videogame, mas tinha atividades ao ar livre. Tudo isso vai fazer diferença. Então, um estudo observacional, ele está fazendo uma correlação entre variáveis e eu preciso ter um bom senso quando eu olho para esses resultados. Então, como eu estava falando, assim, a gente pode olhar para essas pesquisas, claro que é importante a gente tomar isso como informação, mas o que eu digo que a gente precisa, principalmente, fazer uma análise aplicando a nossa vida a essa informação, porque pode ser que aquilo não valha para mim, não valha para minha história, não valha para minha família. E a referência que eu vou ter disso vai ser eu usar aquela informação que eu tenho dentro de mim sobre o que é meu, o que é a minha história, o que está se misturando com a história do meu filho e aquilo que eu preciso curar das minhas dores e das minhas feridas para que eu consiga ter essa clareza e separar esses processos sem misturar e poder assim ajudar as crianças, né? No caso de professores, cuidadores, naturalmente tem uma diferença em relação a isso, no sentido de que a criança em si não vai estar trazendo às vezes algo tão explícito da sua história, mas tenha certeza que o que esse cuidador, o que esse professor tem de dificuldade com alguma criança ali onde ele dá aula, onde ele cuida dela, aquilo também está falando das feridas dele. Na verdade, o universo, ele é o nosso manual, a vida é o nosso manual, no sentido de que quando eu paro para prestar atenção nessas informações que a vida está me enviando, esse é o manual que todo mundo gostaria de ter, né? A gente não fala que seria bom quando a gente é pai, seria bom a gente ter um manual para saber tudo que a gente precisa fazer. Na verdade, a vida é esse manual. Tudo aquilo que está acontecendo ao meu redor está me dando as informações sobre o que eu preciso trabalhar, o que eu preciso olhar, o que eu preciso tomar consciência. Se meu filho está apresentando um sintoma, uma dificuldade, eu preciso olhar para dentro de mim onde está isso, o que tem a ver isso com a minha história, para que a gente consiga deslanchar tudo aquilo que vem como um desafio, um conflito, uma dificuldade. Ele vem, é um programa, eu diria,
posso falar talvez biológico, apesar de que eu não entendo o biológico só como essa parte física, eu entendo como todo esse sistema, mas é um programa que vem para fazer com que a gente evolua, melhore, para fazer com que a gente cresça, né? Então eu preciso ter como base essas análises internas, análises profundas do que eu vou buscar de informação da minha história dentro de mim, para eu conseguir saber se eu estou repetindo o meu padrão, se essa criança, esse meu filho está repetindo algum padrão, algum processo da minha vida, da minha história. E quando eu falo isso, eu não estou falando só eu, mãe, eu estou falando, obviamente, pai e mãe, para fazer essa reflexão. Porque quanto menor, mais os filhos vão estar manifestando o campo da mãe, mais também vão manifestar situações e histórias do campo do pai, principalmente os meninos e principalmente quando vão ficando maiores. Então, conforme eu fui, na minha experiência nesse lugar com a educação das crianças e com a educação da minha filha, né, também na minha experiência de consultório, é que quando eu passo a fazer essa análise, quando eu passo a olhar para aquilo que está dentro de mim, da minha história, que está incomodando, que está aparecendo, e quando eu passo a analisar essas situações a partir do meu coração, quando eu passo a ter esse olhar considerando todo esse conjunto de informações, aqueles sintomas todos começam a diminuir. E quando um sintoma não diminui, eu sei que eu tenho alguma coisa a mais ainda para compreender, para entender daquela situação, para que ela se transforme, né? Para que ela melhore, para que eu encontre uma maneira mais saudável de lidar com aquilo. Então, a gente precisa aí ter esse lugar de ter essa coragem de olhar para essas dores, olhar para essas feridas, o que eu entendo que não é fácil. Realmente precisa uma força de vontade de a gente olhar para essas dores, porque a gente acha, né, que é muito mais fácil deixar guardado. Na verdade, isso é aparente, porque essas dores todas estão o tempo todo cobrando o seu preço. A gente está ali com o dinheiro no cheque especial, pagando juros altíssimos por não olhar para essas dores. E tudo na minha vida vai melhor quando eu entendo quais dores estão se manifestando e como elas estão se repetindo no meu processo. Tudo flui mais quando eu olho para essa história dessa maneira e aprendo a lidar com isso. Então é preciso ter realmente essa força, essa coragem para fazer esse processo, mas vale muito a pena. Só que a gente precisa lembrar sempre de que não adianta a gente ser perfeccionista, não adianta a gente ter ideais aí hollywoodianos, né, de história de propaganda de margarina, da Disney, de contos de fadas com finais felizes. Finais felizes eu quero dizer onde tudo está 100% resolvido. Na nossa vida a gente vai ir resolvendo as coisas ao longo do processo, a gente vai desenvolvendo essas habilidades e tudo vai melhorando. Não significa que eu vou ficar naquele sofrimento, mas eu vou desenvolvendo as habilidades para conseguir sair daquele processo, mas sempre vão haver questões envolvendo aquilo que eu vou acabar olhando de alguma maneira. E outro processo importante é que a gente não use essas informações para ficar no vitimismo. Porque se eu vou entrar num lugar onde eu vou sentir pena de mim mesmo, se eu vou ficar sofrendo com dor, achando que, nossa, eu fui um coitado, que viveu um monte de desgraça, um monte de trauma, se eu ficar preso lá nessa dor, nesse passado, não vai funcionar também, eu não vou para frente. Eu preciso pegar essas informações e eu preciso crescer com isso, eu preciso transformar para poder evoluir, porque senão eu fico só paralisada. Então o vitimismo nunca vai levar a gente para frente. Então a gente precisa perceber quais são as nossas forças e quais são as nossas limitações e ir trabalhando em cima das nossas limitações, usando as nossas forças para conseguir isso. Então, sim, filhos precisam de amor, mas eles precisam também de limites sadios. A gente costuma confundir esse lugar de educação dos filhos de um modo que
parece que se eu coloco o limite, eu não estou sendo amorosa. Se eu imponho uma regra, eu estou cometendo um crime de certa forma, né? Muitas vezes a gente sente que o filho vai deixar de nos amar se eu fizer esse tipo de coisa. E isso é um lugar muito perigoso. Eu não posso ficar nesse lugar com os meus filhos, porque senão não vai haver saúde de modo algum nessa família, muito menos saúde para essa criança. Então, se você percebe que você tem medo de fazer alguma coisa com o seu filho, de colocar alguma coisa para ele, isso é um sinal de que você precisa rever essa forma como você está educando essas crianças. Se você, por exemplo, não pode falar certas coisas, não pode fazer certas coisas que a criança vai fazer uma cena e você evita a todo custo aquela cena, isso é um sinal de que há um problema que precisa ser cuidado, que precisa ser transformado. Se você não pode tirar um tablet, um celular da mão de uma criança que ela vai fazer um escândalo, é um problema. Se essa criança não come as comidas nutritivas que ela precisa comer, ela só come besteira e você deixa porque senão ela faz um drama, isso é um problema, isso não pode ser desse jeito, não pode acontecer assim. Né? Se esse filho bate, estraga, arrebenta, suja e esses pais vão lá o tempo todo corrigir tudo aquilo que ele está fazendo, é um problema. Então a gente tem que perceber que aquilo que está trazendo uma mudança comportamental muito intensa para a família, a ponto de trazer um nível de transtorno, de estresse, de ansiedade mais alto, e isso precisa ser olhado. Desculpa. Então, hoje o que acaba acontecendo é que algumas famílias, e eu sempre penso muito antes de fazer as minhas exposições aqui, porque eu sei que assim, existem muitos tipos de famílias, as famílias são muito diferentes, então eu espero sempre que vocês entendam os conteúdos que eu trago de uma maneira que vocês possam aplicar aquilo que vale para a família de vocês, porque assim como também hoje tem famílias, tem pais que são que fazem esse cuidado muito de superproteção, um cuidado muito excessivo com os filhos, de certa forma, uma preocupação, uma ansiedade muito excessiva, também tem as famílias que fazem o oposto, né? Então, só você vai poder avaliar e entender como que você está trabalhando com os seus filhos, esse estilo de cuidado, esse estilo de educação, para poder saber próximo ao que você se encaixa, né? Mas de um modo geral, eu falo isso mais pela minha experiência clínica no consultório, o que eu mais percebo, o que eu mais recebo no consultório hoje em dia, são as famílias que estão trabalhando com uma super proteção com as crianças. E quando eu falo super proteção, não é no sentido assim, não pode, não é porque não pode sair na rua sozinho mais, ou porque não vai a lugares, não é nesse sentido. É no sentido de que essa família toda fica em volta dessa criança, de modo que essa criança fica sendo o centro de toda a vida dessa família, e essa família se distorce, se desdobra para fazer tudo aquilo que seja para agradar do máximo possível essa criança, de certa forma. Então é isso que eu falo, que os pais acabam aí ficando submissos a essa criança, no sentido de que se perdem de si mesmos nessa busca por agradar essa criança, provavelmente revivendo o próprio abandono da sua história de infância, desculpe, e com medo dessa criança não gostar dela. E eu sempre costumo dizer assim, por pior pai que a gente seja, o nosso filho não vai deixar de gostar da gente. O que eu quero dizer com isso? Que se os filhos deixassem de gostar dos pais, de certa forma, a gente não tinha tantos problemas emocionais advindos da infância como a gente tem. Porque, na verdade, todos os nossos problemas emocionais vêm desse lugar aonde a gente sofre pelo aquilo que a gente não teve na infância. Então, e eu sofro com isso, por exemplo, uma mãe que foi embora, que me deu para adoção, eu sofro com isso. Ou uma mãe que vivenciava a vida de uma maneira que eu me sentia, né, meio de lado.
eu sofro com isso. Então, mesmo essa mãe que estava lá, às vezes, tratando mal essa criança, batendo, espancando, esse filho cresce vivendo a vida baseado naquele amor que ele teve ou que ele não teve. Isso é, de certa forma, querer amor ainda. Então, a pessoa está vivendo a vida com base naquelas dores da infância. Então a gente não precisa, isso tudo é para dizer que a gente não precisa se preocupar se um filho vai deixar de gostar da gente. É óbvio que um filho não vai deixar de gostar da gente, porque a gente coloca limite, porque a gente orienta, porque a gente faz ele comer verdura, porque a gente não deixa ele comer doce nas horas que não pode comer e porque a gente não deixa ele ficar o tempo que ele quer ficar no celular e no tablet e onde mais que seja. Então, isso é um lugar que a gente busca fazer essa educação para os nossos filhos, preparando eles para o mundo, para a vida real. Se eu crio uma criança fazendo ela achar que ela é o centro do mundo, quando ela cresce, ela sofre demais porque ela não vai ser o centro do mundo. E é isso que eu quero dizer quando falei de que os jovens que chegam no consultório hoje em dia estão vivenciando isso. Para eles é um trauma extremamente intenso, por exemplo, não serem aceitos na primeira entrevista de emprego. Sabe o que é uma pessoa entrar em depressão porque não foi aceito na primeira entrevista de emprego? Então, isso é um sentimento de muita fragilidade. Então, esse tipo de situação tem se repetido intensamente. Então, isso também me fez despertar esse olhar de que o modo como nós estamos educando as nossas crianças não está saudável. Se uma criança vai viver desse modo na vida quando adulta, ela vai sofrer muito. Então, por isso que a gente precisa encontrar esse equilíbrio, como eu disse, que não é voltar àquele estilo antigo, mais autoritário, agressivo e desconectado, mas também não é colocar essas crianças nesse lugar de centro do nosso mundo. Então essas crianças aí crescem sendo elogiadas o tempo todo. Eu não estou falando que a gente não deve elogiar, mas a gente tem que ter uma noção quando faz o elogio, como eu até já dei de exemplo algumas vezes, que assim, se eu estou sempre elogiando essa criança, eu falo que, um exemplo bobo, eu falo assim, a blusa vermelha é bonita. Aí o dia que ela põe blusa azul, ela sabe que a blusa azul não é bonita porque é a vermelha que é bonita. Então a criança vai perceber isso ao longo da vida e ela vai começar a se desencaixar dos processos achando que ela que não é boa o suficiente. Então a gente tem que entender que não é ficar elogiando tudo que essa criança faz. É ter um estado com essa criança, um estado quando eu me relaciono com essa criança, aonde eu valorizo a presença dela, mas eu não preciso ficar elogiando, não é isso que vai trazer um sentimento de autoestima. E aí também as crianças acabam não tendo a percepção de que elas precisam se esforçar para alcançar resultados. E esse esforço, ele faz parte, ele é necessário da vida, né? Então, quando tudo vem pronto de mão beijada, eu acabo não percebendo essa necessidade do esforço que eu preciso fazer para alcançar esses resultados. Sim, a Eliane está falando aqui, a criança que não consegue lidar com a frustração pode transferir para a vida adulta. Total, né? Total. Porque, como a gente sempre fala, a base da nossa vida toda é aquilo que a gente vivencia na infância. Se a gente soubesse a importância dos primeiros 1000 dias, hoje, graças a Deus, já tem até médicos falando dos primeiros 1000 dias, e ainda estendendo mais, os primeiros 3 anos, eles são aquilo que a gente vivencia, mesmo que a gente não lembre, não tenha essa memória declarativa sobre o que aconteceu, porque ainda não vai ter o nível de mielinização suficiente nos neurônios para a gente ter essas lembranças nesse nível cortical, mas eu tenho essas memórias e esses traumas armazenados nesse nível subcortical e no meu corpo, nos meus músculos, na maneira como eu vou sentir a relação com a vida. Então, sim, todas essas vivências, elas vão se manifestar na vida adulta. Como eu acabei de dar o exemplo em relação aos jovens que estão chegando no consultório, que ficam extremamente frustrados com coisas que são naturais da vida, como você não ser admitido no processo, como você tomar um pé na bunda de um namorado, né? Coisas que acontecem, mas os jovens não estão sentindo que tem força para lidar com essas questões.
Então, uma das coisas que a gente precisa estar sempre refletindo nesse processo educacional é como que eu estimulo meu filho a andar na vida com as próprias pernas. E aqui, Eliane, de novo eu vou dar um exemplo que serve bem à colocação que você fez. A gente acha que não tem conexão aquilo que a gente faz com as crianças quando eles são pequenos com a vida adulta, mas tem total conexão. E eu vou dar um exemplo aqui falando sobre isso. Por exemplo, normalmente o que acontece, né, a gente que e eu me incluo nesse grupo assim de pais superprotetores, né? Eu vivi toda essa história. Isso que eu tô falando para vocês também é pela minha própria experiência de ter percebido isso na minha história. Então, o que eu vivi de dor, de trauma, de abandono na infância, eu quis compensar na educação da minha filha, tentando fazer com que ela não vivesse esse tipo de situação, né? Mas com essa consciência eu já fui buscando e transformando isso. Por isso que eu falo que é um longo processo. Então, a consciência starta esse processo e a gente vai caminhando, né? Mas, por exemplo, uma situação muito comum que acontece. Quando uma criança cai, normalmente a mãe é mais preocupada que o pai, né? O pai ele é mais tranquilo muitas vezes. E essa é a função de cada um, de certa forma, né? Da energia masculina e feminina, nesse lugar de cada um complementa esse processo. Mas normalmente quando uma criança cai, a mãe vai lá e levanta essa criança e junta e pega no colo e acode e tal. Claro que dependendo o machucado, se machucou mesmo a criança, se acontecer alguma coisa mais grave, é claro que a gente vai pegar lá no colo, que a gente vai cuidar e tudo mais. Mas o que eu falo quando eu estou dando aqui os exemplos em relação a esse equilíbrio, de ter um equilíbrio com essas situações, é que a gente primeiro vai analisar essa situação antes de ir lá e levantar essa criança. Porque quando repetidamente uma criança cai e eu vou lá e eu dou essa mão que tira ela desse lugar, ela vai internalizando uma energia, um sentimento, uma postura corporal, inclusive, de que venha alguém e me acuda. E a gente recebe muitos adultos no consultório que ainda estão assim, esperando alguém vir aqui levantar e salvar, quando na verdade é a gente que tem que levantar com as nossas próprias pernas. Então, nessa sugestão desse cuidado mais equilibrado, o que a gente faria ao invés de já lá e acudir essa criança? Se ela não tem nenhum machucado grave, alguma coisa que seja necessário, eu chego perto, me abaixo, como eu já falei outras vezes, é muito importante a gente estar na altura da criança para conseguir fazer esse olho no olho com essa criança, isso é fundamental. Então, eu me abaixo, chego perto dessa criança, olho para ela e percebo como ela está. E se vocês virem a minha live da semana passada, pode fazer tudo aquilo que eu expliquei semana passada em relação a rastrear seu sistema nervoso para perceber como que a criança tá, perceber o seu próprio sistema nervoso. Então, às vezes, né, a gente vai estar ali com o coração agitado porque a criança caiu e tal, não sei o quê. Então, a gente vai chegar perto dessa criança, vai se abaixar, vai perceber como que ela está. Se ela precisar chorar, como eu sempre digo, deixa a criança chorar, a gente não tolhe essa resposta, que é uma resposta de descarga. O ser humano precisa chorar, deixa ela chorar, deixa ela contar que tá doendo. Então, é fundamental que a gente já não tire essa criança dessa situação do tom, por exemplo, se ela tá sentada, se ela tá deitada, deixar ela ali até que o próprio corpo dela resgate esse movimento de se levantar. Então ela vai precisar de um tempo. Então a gente não vai falar para a criança, levanta daí que não foi nada. Esse não foi nada, gente, é uma frase que quando eu escuto assim me dói, porque se eu vou repetindo para a criança não foi nada, né, tem muitos pais, eu entendo esse pensamento, tem essa filosofia assim, não, se eu falar que não foi nada, ele vai chorar. Se eu falar se eu ficar desesperada, falar que foi grande, ele vai chorar. Sim, claro que tem essa referência, mas eu também não preciso diminuir o que a criança está sentindo, porque eu não sei o que ela está sentindo. Se eu falo que não foi nada e ela de repente de verdade machucou, não está aparecendo machucado, mas ela torceu, às vezes até quebrou alguma coisa que eu não sei, eu estou começando a ensinar essa criança que o que ela sente não é importante. E aí eu recebo adultos no consultório que não sabem o que eles sentem e que acham que o que eles sentem não é nada.
Então a gente precisa ter cuidado com essas falas que a gente repete. Claro que falar isso algumas vezes para a criança não vai criar essa situação, mas quando eu repetidamente estou com essa energia, com essa intenção, com essa ideia ao falar com essa criança, isso vai permanecer para ela. Então, voltando à situação, eu chego para essa criança, espero o corpo dela se recuperar, espero perceber se ela vai querer já levantar, se ela vai querer ficar deitada ainda, o que ela precisa. Pergunto para ela se ela precisa de alguma coisa, e assim que, e claro que se a criança quiser colo, se ela quiser um abraço, se ela quiser um beijo, eu vou oferecer isso para ela, mas eu, se possível, eu vou deixá-la levantar sozinha, usando as próprias pernas e a sua própria força para fazer isso. Como que eu vou saber se eu devo fazer isso ou não? Pelo meu coração. Se eu tô desesperada na minha dor, porque na minha infância eu me machucava um monte, eu caía, eu me ralava, meus pais não davam bola para mim, eu ficava na rua o dia inteiro, eles nem sabiam o que acontecia, babá. Se eu tô naquela dor desesperada, eu não vou conseguir fazer isso. Por isso, a importância da consciência. Se eu consigo ter essa consciência do que eu vivenciei e separar isso, não misturar isso do que essa criança está vivendo hoje em dia, eu vou conseguir ter essa clareza para oferecer esse espaço, tanto de descarga e regulação desse sistema nervoso dessa criança, quanto da formação dessa identidade, dessas características de personalidade de uma criança que vai desenvolver a força para andar com as próprias pernas, para cair e levantar. Porque se a gente for olhar na vida, é o que a gente faz, a gente cai e levanta o tempo todo. Já tô ficando com a garganta seca de falar demais. Então, conforme essas crianças vão crescendo, a gente precisa ir cada vez mais aumentando esse nível de responsabilidade, um nível de coisas que essas crianças precisam fazer, seja para cuidar de si, seja para ajudar no ambiente que ela vive. Então, por exemplo, assim que tão logo seja essa criança consiga segurar um prato, acostume, crie o hábito dessa criança terminar de comer, tirar o prato dela e levar para a pia. Conforme ela vai ficando maior, ela já consegue lavar esse prato, ela lava seu prato, seu talher. Pode não lavar o copo enquanto ela não consegue segurar o copo, que vai quebrar, que é mais difícil, talvez lavar por dentro, ok. Entende? Vai aumentando isso gradativamente. Ela colocar a própria roupa suja dela no cesto de roupa, ela colocar a roupa limpa dela guardadinha no guarda-roupa. E claro que como mãe, a gente vai ter que aprender a segurar nossa ansiedade, às vezes fazer assim, que aquele guarda-roupa não vai ficar bonitinho do jeito que a gente quer. As coisas não vão ficar do jeito que a gente, quando a gente é muito perfeccionista, que fica muito em cima das coisas, as coisas não vão sair desse jeito. Então a gente vai ter que ter essa paciência, entende? É isso que eu vou falando em relação ao equilíbrio entre o jeito antigo de educar e o excesso da superproteção que muitas vezes acontece hoje em dia. Superproteção e esse lugar de não colocar responsabilidade e limites para a criança nesse sentido. Então, se a criança estraga, quebra alguma coisa, ela precisa tentar fazer algum movimento para consertar aquilo, para resolver. Então, se ela não consegue ainda direito, claro, não vai conseguir, por exemplo, varrer, quebrou alguma coisa suja ou fez uma sujeira, ela não vai conseguir varrer, mas ela pode ajudar a juntar o grosso, por exemplo, ela pode, com certeza, ajudar a guardar algum ou outro brinquedo, e a gente vai criando essa rotina junto com a criança para facilitar esse processo, porque ela precisa entender que ela é responsável pelas coisas dela e precisa entender que a gente vive numa comunidade, a gente vive num ambiente, numa família, num lugar onde a gente também é responsável por esse espaço. Então, além de ela ser responsável pelas coisas dela, conforme ela vai crescendo, ela também é responsável por alguma coisa a mais na casa. Então, se ela, por exemplo, já tem lá uma certa idade, ela pode ajudar a tirar o lixo, levar o lixo para fora, ela pode ajudar a passar um aspirador, que aliás eles adoram passar aspirador, se divertem horrores. Então, para eles, na verdade, muitas vezes aquilo pode ser uma brincadeira também, se a gente consegue lidar com isso de uma boa maneira, né? Porque pra gente que é chato passar aspirador e varrer, para eles é uma novidade. Então, conforme a gente vai trabalhando isso com eles, eles vão desenvolvendo essa capacidade e essa força de fazer essas tarefas e entender que o meio ambiente é a responsabilidade deles também, porque senão também a gente vai
E eu vejo acontecer muito isso no consultório também, como eu falei, às vezes eu me assusto assim com os jovens que chegam lá, que eu vejo essas mães, que essas moças e rapazes são já lá grandes, 18, 20 anos, e essas mães ainda fazem tudo por eles, absolutamente tudo. E a gente percebe num jovem que ele não tem responsabilidade com o meio ambiente, com a maneira como ele lida com as questões ao redor, desde o próprio lixo, que ele não joga no lixo, a mãe vai lá, junta e joga. Então isso é muito grave, de certa forma, muito grave. Essa geração vai sofrer muito a vida toda se não aprender a sair desse lugar. Eu às vezes tenho uma sensação de que, não sei, é como se houvesse assim uma ilusão por algumas famílias de que faz parte de uma boa educação, de uma educação top, assim, o suprassumo da educação, você ser criado como quem tem empregada, como quem não precisa fazer nada porque tem gente para fazer tudo. Eu não sei de onde que acontece isso, não é assim, isso não vai funcionar. E por outro lado, eu também vivencio que tem um lugar, tem uma chavinha, às vezes, dentro das mulheres, que é como se essas mulheres, de novo, pela sua própria história, repetição da sua própria história, questões que não estão conscientes em si mesmas, que não estão resolvidas, parece que elas entram num lugar na relação com esses filhos, como se elas precisassem fazer tudo por esses filhos e não deixam esses filhos fazer as coisas. É uma coisa realmente assim curiosa de se observar. Então a gente precisa estar atento enquanto mãe, enquanto pai, se a gente não está caindo aí nesses processos, nesses padrões, se a gente não está se perdendo nesse processo, porque tudo que a gente quer é ver nosso filho feliz, a gente faz de um tudo para isso. Eu tenho certeza que quem está entrando aqui, quem está aqui comigo agora, quem vai entrar depois para ver essa live, está entrando porque quer ser um bom pai, um bom educador, um bom cuidador, porque se importa com isso. Então a gente faz tudo o que a gente pode, mas a gente precisa ter consciência de que alguns processos que a gente está fazendo e tomando, eles não estão sendo bons o suficiente para trazer saúde para essas crianças. Então, eu quero passar agora um exercício que eu montei para ajudar vocês aí que estão em casa a ter um pouco mais de consciência e referência sobre esse processo. Porque eu me preocupo muito assim, quando o cliente está lá no consultório, é muito fácil eu ter toda a história dele ali e eu ajudá-lo a perceber, entender, fazer os links e ajudar ele montar, né, entender e ver as habilidades, recursos que vai ter que usar para transformar isso. Aqui, quando eu falo de uma maneira que é para geral, né, assim, que as pessoas precisam entender o que eu estou falando e poder aplicar à sua vida, eu sempre fico me perguntando como que eu consigo fazer isso de modo que vocês consigam entender e aplicar na vida de vocês, porque é fácil eu falar aqui, vocês precisam olhar para a sua história e saber que dores vocês tiveram, só que o que eu percebo, que eu identifico na maioria das pessoas que chegam no consultório é que para elas a história delas não teve nenhum problema, não teve nada. Por quê? Não criaram, ninguém nunca ensinou isso pra gente na escola. Aliás, a gente devia aprender isso na escola. Que a gente não sabe olhar para essas questões e não consegue nem perceber aquilo que foi traumático, aquilo que não foi saudável, né? Então, eu criei esse exercício, montei hoje esse exercício, assim, ainda que improvisadamente num papelzinho, só para demonstrar como que eu fiz. E aí depois eu vou ver se eu consigo organizar ele de uma maneira mais bonitinha para ficar fácil. Então, a ideia desse exercício é ajudar as pessoas a refletirem e buscarem esse autoconhecimento e construírem de alguma maneira um processo para conseguir ir transformando isso pouco a pouco. Então, como que é basicamente esse exercício? Isso aqui é só um exemplo, tá? Não precisa seguir nesse jeito assim que eu fiz aqui, mas eu fiz esse papel só para demonstrar assim. Você vai fazer
essas colunas. Então eu vou explicando o que cada uma dessas colunas tem. Então, basicamente, são essas 1, 2, 3, 4, 5 colunas, e atrás, aí pode ser lista assim mesmo para você descrever. Então, primeira coisa que você vai colocar aqui nessa coluna são os conflitos. Você vai levando, como que é esse exercício? Você vai partir de hoje, da sua vida presente no hoje, para ir lá para trás para encontrar certas respostas. Então, aqui nos conflitos você vai listar tudo que hoje na sua vida está te atrapalhando, está te incomodando. Quais conflitos você vivencia na sua família? Então você vai colocar ali, é dificuldade porque meu filho não dorme, dorme pouco, dorme mal, ele faz birra, ele não se comporta direito, ele é agressivo. Isso falando em relação às crianças, né? E claro que pode ter outras situações também envolvendo, por exemplo, os pais, nós nos separamos, então o pai tem isso, tem aquilo, enfim, você vai listar ali todos as dificuldades, os conflitos, os perrengues que atrapalham a sua vida hoje. Aqueles perrengue, o que é? É aquilo que você diria assim, eu acho que eu preciso de ajuda com isso, eu preciso mudar alguma coisa aqui porque não tá legal. Então, é isso, você vai pôr aqui na primeira coluna e deixa, você vai ter um espaço para colocar coisas do lado, que pode ser um espaço bem maior do que esse aqui, inclusive, tá? Tudo vai depender de como você vai desenrolar essa informação. E aí aqui, nessa segunda coluna, você vai descrever tudo que você evita por conta desse problema. Então, essa criança não dorme. Então, o que acontece? A gente não passeia, porque eu tô sempre tão cansada porque ele não dorme, que a gente não consegue passear. E também se eu vou na casa dos outros, aí, como ele não dorme de noite, ele tá com sono, aí eu vou e ele fica chorando o tempo inteiro, então eu desisti de sair por conta disso. Ou essa criança, como ela faz birra, então a gente nunca consiga ir no mercado com ela. Então é um parto, um trauma, tem que arranjar onde deixar, fazer alguma coisa, porque se a gente vai no mercado, ela faz um monte de cena, então não dá. Então você está evitando coisas na sua vida que são coisas que não estão dentro muito do padrão normal, digamos assim. Então é isso que você precisa reparar. É claro que eu não estou falando que com filhos a gente vai conseguir ter a vida normal que tinha antes. Claro que não. É claro que a gente vai abrir mão de certas coisas. Claro que a gente vai deixar de fazer certas coisas. A gente não vai mais ir a todos os eventos sociais quando existia evento social. A gente vai ter que trabalhar a rotina dentro de casa, vai ter que trabalhar horário para dormir, a gente vai ter que comer comida saudável, né? Quando não vai poder ficar comprando besteira e comendo besteira toda hora. É claro que a gente vai se privar de muitas coisas no anseio de dar uma boa educação para esses filhos. Mas o que eu preciso reparar é aquilo que está demais, que está me causando um nível de estresse grande. É isso que precisa ser observado. E isso vai ser a terceira, que você vai fazer na terceira coluna. Você vai dar uma nota de 0 a 10 para o nível de estresse que você vivencia com essa situação. 0 é nenhum estresse, que eu acredito que se você já botou na lista ali não deve ser 0, mas enfim. E 10 é um estresse muito intenso. Tudo aquilo que for igual ou maior do que 5, você vai fazer o resto do exercício. Se for menor do que 5, você pode deixar para fazer depois. Não estou dizendo que não precisa fazer aquilo que é menor do que 5, eu acho bom fazer, mas eu recomendo que você comece primeiro pelos maiores, porque são aquilo que te dá mais estresse, né? Então, aquilo que é maior ou igual a 5, você vai buscar nessa outra coluna identificar qual que é o problema de base. Então, aqui que vai entrar um pouco mais de esforço, que você vai ter que refletir, talvez escrever o problema, conversar aí com outras pessoas, outros pais, conversar com seus pais, com amigos, assistir vídeo no YouTube, talvez, de alguma coisa, para ajudar que você reflita o que pode ter de problema por trás daquela situação, daquele comportamento. Então, se meu filho não dorme,
O que está acontecendo que essa criança não dorme? É um nível de estresse familiar, é um nível de estresse do casal, é o nível de estresse que essa mãe tá justamente pelo ciclo do não dormir, que não vai tendo uma resolução, que não vai tendo uma finalização, digamos assim, né? Não tem estratégias para ajudar essa mãe a descansar. É porque essa criança está trazendo uma carência, está manifestando uma carência que ela vivencia nessa família, de repente por falta da presença desses pais ou pela situação às vezes de uma separação. É uma carência que é da própria história dessa mãe ou desse pai que está se manifestando nesse filho, né? Quando a gente pensa assim, por exemplo, um filho que é muito grudado, que não consegue se afastar de modo algum dessa mãe, a gente já pode pensar que há ali alguma situação que está comunicando a necessidade de um trabalho maior e mais profundo, que muito provavelmente, se não encontra na situação presente da vida algo que justifique essa necessidade muito grande de um filho ficar grudado na mãe, é porque tem algo da situação dessa história dessa mãe, em algumas situações às vezes com a história do pai, mas na maioria das vezes está refletindo mais a história da mãe. Então, essa mãe precisa olhar para essa história para entender o que está acontecendo. Significa que ela vai jogar esse filho pela janela? Tá bom, então esse é o problema, vou jogar pela janela? Claro que não. Significa que só de tomar consciência esse problema vai sumir 100% da vida dessa mãe? Claro que não. Porque tomar consciência é a primeira parte, mas eu ainda vou ter que trabalhar. Se eu tomo consciência, por exemplo, do meu abandono, da minha carência na infância, que é muitas vezes o que essa criança está manifestando, porque a criança vai ou repetir diretamente ou ela vai entrar no comportamento oposto ao que foi vivido. Se essa criança estão trazendo essa questão de carência, tomar consciência de que é a minha carência já vai ajudar muito na resolução do problema, mas eu vou precisar trabalhar essa minha carência. E aí é justamente isso que vai ser feito na outra coluna. Então você vai identificar, por exemplo, né, a coisa que está de baixo, então é carência. Então nessa outra coluna você vai fazer essa relação com a sua história. Então, se eu acho que pode ser carência que meu filho está sentindo, que ele está manifestando, o que da minha história me liga à carência? Quando na minha vida que eu senti esse sentimento, o que se passou? Eu não lembro de ter sentido isso, mas hoje pensando bem, eu sei, eu não lembro, não sinto, mas eu sei que eu ficava o dia inteiro na escola, ficava com os meus pais só das 7 às 8 da noite, ou até eu não queria, eu sei que eles contam que eu não queria dormir, porque eu ficava o dia inteiro na escola, chegava de noite, então eu não queria dormir para ficar com eles. Olha só, já está manifestando uma situação ligada a sono na infância. Então aí você vai levantar essas situações, olhar para isso e fazer essas suposições, mesmo que você não identifique dentro de você nesse momento algum sentimento ligado a isso. Aí você vai ter que usar mais o seu racional para buscar descobrir isso, e com o tempo você vai conseguindo provavelmente encontrar a emoção por trás disso. Com o tempo e com essa vontade de buscar isso também, obviamente. Tá? E aí, na parte de trás, que eu falei que aí pode ser lista mesmo, que aí você vai fazer, né? Então, primeiro você vai colocar quais os primeiros passos para implantar essas mudanças, né? Então, por exemplo, você identificou, é uma questão de carência. Você já identificou, tá da minha história, então eu vou olhar para isso. O que eu vou fazer para lidar com essa minha carência? A gente precisa entender que todo problema é nosso, exclusivamente nosso. Não é com os outros que a gente vai resolver isso. Não é arranjando um namorado novo que vai suprir essa carência, não é o marido que vai suprir essa carência, não é o filho que vai suprir essa carência, né? Se eu encontro dentro de mim esse lugar, eu preciso trabalhar eu comigo mesma. O que eu vou me dar para que eu não sinta mais esse processo? O que eu preciso entender, por exemplo, numa situação de carência? Eu preciso entender que, na verdade, todo mundo é sozinho na vida. A gente
vai fazer as coisas sozinho, a gente vai lutar sozinho, a gente vai se desenvolver assim, a gente que vai buscar as coisas. A gente pode ter pessoas junto da gente que nos ajudem, que nos estimulem, que sejam, que nos deem força, mas a gente não depende dessas pessoas, a gente não pode estar ali agarrado como um parasita em cima dessas pessoas que estão ao nosso redor, dependendo delas para sobreviver. Isso não é bom para ninguém, nem para a gente, nem para essas pessoas. Então eu preciso aqui nesses passos, é buscar assim, como que eu vou suprir então essa minha carência? O que eu posso fazer? Eu posso escolher um dia da semana onde eu vou ter mais cuidado comigo mesma, vou fazer um banho especial, vou fazer uma automassagem, ou vou lá fazer uma massagem, eu consigo organizar isso, por exemplo, e você vai fazer isso com consciência, você não vai lá só fazer uma massagem, tá bom, vim aqui fazer uma massagem, não, você vai lá com essa consciência de trabalhar esse processo, eu estou aqui fazendo um exercício, trabalhando o meu merecimento de que eu comigo mesma me cuido, vou receber essa massagem externa, que é algo que alguém vai fazer para mim, mas sou eu que estou pagando essa massagem, né? Então, sou eu que estou dando essa energia para isso acontecer, porque eu me cuido, eu fico bem. Então, quando a gente é criança, é óbvio que a gente precisa desse cuidado. Mas quando a gente cresce e fica adulto, crescer e amadurecer significa que eu vou dar conta das minhas próprias questões, que eu mesma vou me resolver. Agora eu não vou mais ficar esperando o pai e mãe vir me levantar, me dar colo. Eles me deram o que eles podiam, o que eles tinham para dar, assim como nós, enquanto pais, damos o que a gente tem para dar para os nossos filhos. Então a gente tem que entender que isso é um processo natural da vida. E assim as coisas tem coisas na vida que não adianta a gente gastar tempo brigando, é o que eu sempre falo. Então você vai listar ali que primeiras coisas que você pode começar a implantar na sua vida para conseguir começar a transformar essas questões. E aí você vai, na parte de baixo, você vai definir em que parte, em que tempo da sua rotina você vai inserir isso. Não adianta você só desejar, pensar, fazer e não organizar assim, papum na prática. Você tem que pegar a sua rotina, seu dia a dia lá, dizer assim, não, é tal dia da semana que eu vou conseguir fazer isso. É tal horário da semana que eu vou programar para fazer isso. Porque se você não programar para fazer, aí que você não vai fazer. Você programando ainda pode ser que aconteça de você não conseguir fazer. Mas se você não programar, aí mesmo é de jeito nenhum que essa coisa vai acontecer, tá? Então, esse é um exercício que pode ajudar bastante para quem está afim, quem está interessado em fazer esse processo de autoconhecimento e essa busca para conseguir ter mais equilíbrio na hora de lidar com essas situações, de colocar limite para os filhos, de entender que faz parte do processo de ser pai, eu trabalhar com os filhos nesse nível também, que eu preciso colocar essa estrutura, isso dá base para a formação da personalidade deles e para forças de caráter que ele vai desenvolver ao longo da vida, né? Então, para quem quer fazer isso, fica aqui dessa sugestão de exercício, tá? Pontos importantes, eu já estou quase terminando. Pontos importantes para a gente agregar nesse lugar. Sempre precisamos ter uma comunicação clara com essas crianças. Não adianta, às vezes a gente sofre porque a gente não comunica as coisas direito. A gente tem que falar, porque assim, adulto tem uma percepção que a gente pesca muitas coisas às vezes no ar, você escuta um pedaço do negócio e você já entende. A criança ela não tem esse pensamento tão completo desse jeito. Você precisa explicar as coisas para ela, você precisa contar o que vai acontecer. Então você precisa deixar claro, de hoje em diante o celular, o tablet é só meia hora por dia, ponto final. E o que eu sempre digo, quando você tem certeza dentro de você de que você está fazendo a coisa certa, não vai ter não vai ter esse processo ali da criança explodir, berrar, coisa e tal. Isso vai acabar rapidamente quando você tem essa certeza. Mas quando você fica dúvida e você dá esse gancho para a criança, a coisa vai acontecer. Então, comunique para a criança o que pode e o que não pode. Pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Isso precisa ser dito. A criança não vai saber se você não explicar. As regras precisam ficar claras. Você pode, inclusive, escrever
E isso, se for necessário, quando é uma criança já maiorzinha, que já sabe ler, você pode desenhar, fazer desenhinhos que façam ela lembrar. Ela mesma pode desenhar também, você pode construir junto com ela, para que ela lembre o que pode e o que não pode. Tal horário é o horário de fazer tal coisa. Então, como eu até dei exemplo lá no feed essa semana, você coloca lá um despertador, 6 horas da tarde é o horário de tomar banho. E tocou aquele despertador, é horário de tomar banho, ponto final. Não tem mais isso, mais aquilo, mais não sei o quê. Quando você vai trabalhando essa rotina com a criança e você tem essa clareza, vai entrar. Agora, se dentro de você pensa assim, mas só mais 5 minutinhos, tadinho, né? Aí pronto, aí a criança vai sapatear em cima de você. Então, essa clareza interna é muito importante. Esse era o segundo ponto. Essa clareza interna é muito importante para que quando você fale, você seja assertivo. Se você está em dúvida, se você está com dó da criança, você está lascado. Ela vai sapatear em cima de você. Se você vai para a criança com essa energia de tadinho, é uma vítima, tá fazendo um péssimo negócio para você e para a saúde emocional dessa criança. Outra lembrança, escolha mudar uma coisa por vez. Você vai ter essa listinha aqui para você, faça tudo que tiver como uma referência, mas você não vai mudar tudo isso aqui de uma vez. Claro que o fato de olhar para isso já vai ajudar muita coisa começar a se transformar. Mas escolha uma coisa por vez para você fazer. Comece com aquilo que mais está te fazendo sofrer, aquilo que mais está te incomodando. Estabeleça ali os processos daquilo que você vai fazer de transformação. Escolha quais passos possíveis, alcançáveis, atingíveis você vai utilizar para fazer isso. Que não adianta a gente querer mudar o mundo todo de uma vez só, você vai se frustrar. Lembrando sempre o que eu falo, esqueça o perfeccionismo, deixe de lado o perfeccionismo, porque isso nos enrijece. Então não faça a coisa de uma maneira rígida, sofrida. A gente humano, a gente é assim, a gente aquilo que a gente acha que é a imperfeição, é a nossa perfeição. A nossa perfeição é esse lugar de crescimento constante. Se você está fazendo essa busca, está tendo esse olhar, está fazendo esse movimento aonde você quer crescer, ok, é isso que você precisa. Então não fica lá sofrendo com aquilo que você ainda não conseguiu, com aquilo que você ainda não alcançou. Olha para suas forças, olha o que você tem e olha para frente. O que eu vou fazer, o que eu vou conseguir. Não fica lá atrás se vitimizando, senão você vai ficar paralisado. E outro ponto fundamental, aprenda a se divertir com esse processo, porque esse processo vai ser para a vida inteira, nunca vai chegar no final, nunca vai chegar no 100%. Você vai fazer isso a vida inteira e eu entendo que a gente está aqui justamente para aprender, ser feliz com o que a gente tem enquanto a gente cresce. Saia desse estado onde a sua felicidade está lá na frente. Quando eu tiver tal coisa, eu vou ser feliz. Quando eu conseguir aquilo, aí eu vou ser feliz. Não dá para ser feliz só quando você chega lá. Você precisa ser feliz hoje e agora. Então aprenda a se divertir com o que você tem. Eu sei toda a dificuldade que é educar uma criança. Eu sei todo o estresse que é você ter um outro ser humano ali que você é responsável por ele. Eu sei quanto isso nos exige. E tem todo o lado bom disso também, né? Então a gente sabe como não é fácil. Eu nunca falei que é fácil, não estou falando que esse processo é fácil. Isso aqui não é uma coisa fácil, não é moleza, mas o que a gente tem que ter é essa noção, essa ideia de que quando eu tenho essa energia de querer ir para frente, de melhorar, eu vou fazendo e as coisas vão acontecendo e eu aprendo a me divertir com isso, né? Aprendo a ser feliz com o que eu tenho hoje. Eu costumo dizer assim, que a gente deve ficar feliz simplesmente pelo fato de que a gente está fazendo. Isso já é o suficiente. Como eu já tinha até dado sugestão, lembre de conversar com outras famílias, outros pais, outras pessoas, porque isso ajuda você a ter uma visão maior dos problemas que você está tendo em casa. Converse, se você tem algum nível de proximidade com seus pais, converse com seus pais sobre as coisas que estão acontecendo, tente levantar aí as suas histórias de infância, explique para eles toda essa situação, se são pais que têm conseguem ter essa compreensão nesse nível, né? Porque
Eu quero dizer assim, que às vezes tem pais, você vai perguntar de história de trauma da infância, se ele vai ficar se sentindo culpado e mal por conta disso, às vezes é melhor você nem contar. Você às vezes tenta levantar algumas informações, mas você não deixa claro por que você está buscando isso, né? Mas tente conversar, se possível, com alguém, com algumas pessoas, para que elas deem uma opinião sincera sobre o que você está vivendo, no sentido de que, quando eu falo opinião sincera, é assim, ter uma visão panorâmica externa de alguém de fora, não é ficar tendo bedelho, dando pitaco, né? Mas é dar um panorama sobre possibilidades aí de ação. Então, escute seu coração. Eu acho que se eu for resumir tudo que eu falei, o que eu digo é que esse equilíbrio entre essa educação rígida e essa educação que é excessivamente protetiva é a gente encontrar as respostas a partir do nosso coração. Só que, como eu expliquei, para fazer essa leitura do meu coração, eu preciso saber o que é meu e o que é do meu filho, ou do meu aluno, seja como for. Porque se eu não sei essas coisas, eu misturo tudo e eu vou vomitar isso em cima dessa criança e não vou conseguir ajudá-la nem me ajudar. Gente, então era isso. Eu agradeço a todos vocês corajosos que estão aí comigo, me acompanhando até agora, né? 1h05 de live. Vou deixar gravada essa live, depois vocês podem voltar, dar uma olhada. Se alguém tiver alguma pergunta, pode me enviar, seja no privado, seja nos comentários aí da live quando ela ficar gravada, tá? E eu desejo que vocês possam fazer esse exercício e que possam ter muitos benefícios. Obrigada aí pelos coraçõezinhos. Depois me deem feedback sobre esse exercício, tá? Quem quiser me dê um feedback, me conta como é que foi fazer, claro, né? Não precisa abrir os conteúdos e tal, mas só me dá um feedback daí se fez e como é que foi fazer o exercício, tá bom? Então, uma boa noite. De novo, agradeço de coração a presença de vocês aqui comigo e a gente se vê aí num próximo encontro. Até! Obrigada, Eliane. Que bom que você aprendeu. Beijo, querida. Um beijo para todos vocês e nos vemos.